aí na madrugada de ontem para hoje, orando, pedindo uma palavra, e Deus mostrava, e eu conversava com o Senhor, que estava entristecido pela situação a qual nós estamos atravessando. Mas Deus dizia que ia mudar essa história. Mas eu olhava para o púlpito e eu via os irmãos no púlpito. Eu falava: Senhor, eu estou precisando de pessoas que me ajudem na obra. E aí Deus falava: olhe para cima. E eu olhava, uma porta se abria. Uramanaia séria da caia, abácia, uramanaia súria. Eu olhava, aquela porta se abria, e uma multidão de seres angelicais descia aquela fila e entrava por essas portas e se colocava em cima dessa igreja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E eu chorava e clamava no Senhor: Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos mudar a história. E Deus falava: a história vai ser mudada, mas não pela força dos que ali estão, mas pela força divina, pela força que eu estou enviando. Aleluia, a história vai ser mudada. Deus vai dar força, vai mudar a história de obreiros aqui nesta casa. Aleluia. Deus vai fortalecer esses obreiros e o nome dele vai ser glorificado. Não é pela nossa força, mas é pela força do Senhor. Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Eu creio naquilo que Deus me mostrou nessa madrugada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos ler uma palavra aqui, que foi o Senhor que me deu, a pedido do nosso clamar a Ele. Está registrada em Mateus capítulo 16 e o versículo 24. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Louvado seja o nome do Senhor. Esta foi a palavra que Deus me deu nesta madrugada. Deus conhece a necessidade da sua igreja. Deus sabe de todas as coisas, sabe de tudo o que precisa, e até mesmo o que Ele precisa para que a obra dele continue fluindo aqui na terra. Porque o objetivo de Deus não pode ser ofuscado. Ele tem as suas maneiras de trabalhar. Ele tem as suas formas de trabalhar. E as pessoas precisam entender que quando, se Ele não quiser,
Deus levanta quem quer. Aleluia. Uma realidade é que a obra de Deus, ela não para. Ela pode até diminuir por um tempo, mas ela volta a fluir, porque Deus é Deus e não depende de circunstância para que as coisas possam continuar acontecendo da forma que Ele quer. Nada pode impedir o agir de Deus. Quando eu não quero, Deus levanta outro e o nome dele continua sendo glorificado. Nós estamos vivendo, irmãos, dias difíceis, dias em que as pessoas estão buscando os seus prazeres, as suas necessidades, os seus objetivos, as coisas que lhe dão prazeres carnais, as coisas palpáveis, as coisas visíveis. As pessoas estão fazendo aquilo que sentem desejo e sentem vontade, sem observar a palavra do Senhor, sem buscar a Deus, estão mergulhando em uma vida aonde as pessoas estão desapercebidas aonde ela está entrando, fazem o que quer, buscam o que quer, do jeito que quer, da forma que quer, sem observar a palavra do Senhor. Eu já disse aqui e continuo dizendo: ser crente não é coisa tão simples assim. Ser crente não é tão fácil assim. Ser crente é preciso, como diz a palavra, buscar primeiro o reino de Deus. Jesus disse aqui aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Imagine quantas coisas estão no coração das pessoas. Imagine quantos sonhos, quantos desejos estão no coração das pessoas. Eu quero alcançar isso, eu quero alcançar aquilo, eu quero chegar em um determinado local, eu quero comprar isso, eu quero vender isso, mas se esquecem de consultar aquele que sabe de todas as coisas, porque aquele que sabe de todas as coisas sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela não traz transtorno. Ela vem de uma maneira, quando nós estamos conciliados com a palavra do Senhor, ela vem de uma maneira fluindo a nossa vida, a favor da nossa vida e a favor de Deus. Deus trabalha em sintonia conosco. Quando nós buscamos a Deus, quando nós somos dependentes de Deus e pedimos a Deus a direção, Deus vai dando a direção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E as coisas vão acontecendo na nossa vida, vai fluindo por conta da obediência que nós temos através da palavra do Senhor. Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Não é fácil,
Eu sei que não é fácil, mas também não é impossível renunciar às nossas vontades para servir a Deus. Não é tão difícil assim, mas as pessoas estão colocando tanto empecilho, aleluia, em servir a Deus, que nós vemos como está os dias de hoje, as igrejas, não é só aqui, mas em todas as nossas igrejas, nós estamos vivendo as mesmas situações. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, seguir ao Senhor não é tão fácil assim. Negar a nós mesmos não é tão fácil assim. Negar as nossas vontades não é tão fácil assim. Mas quando nós negamos a nossa vontade, com certeza Deus tem o melhor. Quando nós negamos a nossa vontade, Deus entra com a providência nas nossas necessidades. Porque Deus sabe aquilo que nós precisamos. E é por isso que Ele fala. É por isso que Ele está dizendo nesta noite: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Porque a vontade de Deus é boa e é do homem é mau. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para seguir a Jesus, é preciso dispor de muitas coisas. É preciso descarregar aquela bagagem que não passa pela porta estreita. Você já perguntou para o Senhor o que pode e o que não pode levar? Como que eu vou entrar por estas portas? É essa porta, é essa bagagem grande que não está deixando você fluir na presença do Senhor. É essa bagagem grande que não está deixando você crescer na presença do Senhor. É essa bagagem que está atrapalhando as coisas acontecer na sua vida. Por conta desta bagagem, que ela precisa ser descarregada para que as coisas de Deus possam entrar. É como se fosse um telefone celular cheio a memória. É preciso descarregar aquelas coisas que não valem nada, que não presta mais, descarrega para que possa entrar coisas novas. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, Ele nos mostra muitas coisas. Assim como tem mostrado para mim, eu estava dizendo para um pastor amigo meu, falei: pastor, com 7 meses dirigindo um trabalho, pastor, eu já vi cada coisa que eu jamais imaginava. Eu já vivi cada situações que eu jamais imaginava, mas também já vivi boas experiências com Deus. Deus permite a gente passar por algumas situações para o nosso crescimento. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, mas é para o nosso crescimento. É Deus nos moldando, é Deus nos lapidando, para que quando acontecer algo maior, nós não venhamos correr da luta, que nós não venhamos correr daquilo que vem acontecendo, que nós possamos encarar esse problema de frente, que nós possamos lutar. É por isso que acontecem essas coisas na nossa vida. É Deus nos dando experiência para coisas maiores. Aleluia. Irmãos, infelizmente a gente
precisa dizer que há dois tipos de pessoas dentro da igreja. Há dois tipos de pessoas. Existem os crentes e existem os parecidos com crentes, mas na verdade não é crente. Infelizmente é uma realidade que está acontecendo nos nossos dias. Uns são crentes, outros são parecidos com crentes, até dão a paz do Senhor, convive, abraça, mas quando é para chegar na batalha mesmo, quando é para batalhar mesmo, aí a gente começa a entender. Aleluia. Mas essas pessoas não passam despercebido. São parecidos com crentes. Esses não nos deixam confundidos. Esses querem viver de uma forma sem consultar a necessidade, sem consultar a Deus, de uma maneira que não agrega nada. E em João 4, 23 e 24, diz assim a palavra do Senhor: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade, porque estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os adoradores adorem a Deus em espírito e verdade. Quando eu ouço essa palavra, eu começo a pensar em algumas conversas com algumas pessoas e ninguém nos deixa confundido. A gente percebe quando a pessoa está falando verdade e quando está fugindo de uma realidade. Não vamos falar que alguém é mentiroso, não, eu não estou dizendo isso. Mas eu não vim por esse motivo. Eu não vou por esse motivo. Eu não vou fazer por esse motivo. Eu preciso da minha vida para me fazer algo. Mas a Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Então nós estamos na contramão daquilo que Deus quer da nossa vida. Porque se a Bíblia manda, se nós cremos na Bíblia, nós temos que andar pelo caminho que brilha a luz. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você está desejando, eu não sei o que você está almejando, mas busque a Deus primeiramente, coloque em primeiro plano as coisas de Deus, que tudo vai fluir na sua vida, tudo vai fluir na nossa vida, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando nós observamos a palavra do Senhor e colocamos em prática, as coisas começam a mudar, a história começa a mudar, a nossa vida começa a mudar, o nosso viver na nossa casa começa a fluir, as coisas começam a ficar diferentes, quando nós observamos a palavra do Senhor e quando nós colocamos ela em prática, as coisas mudam.
Irmão, as coisas não são fáceis, e é por isso que Deus mostrou esse versículo. Aqui, Jesus estava falando com os seus apóstolos, com os seus comandados. E até se eu colocasse um tema nessa mensagem, eu colocaria: é preciso haver sacrifício. É preciso haver sacrifício. Faz-se necessário haver sacrifício. Irmão, não existe nada de graça para ninguém. Não existe almoço de graça para ninguém. Não existem condições fáceis para ninguém, de graça para ninguém. Em tudo nós temos que pagar um preço. Perceba que no versículo 21 de Mateus 16, diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir para Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Aí Jesus fala com ele. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus sabia do seu sacrifício, que ele viria a esse mundo, que teria que ser sacrificado pela nossa vida. E ele foi obediente. A Bíblia diz que ele foi obediente à morte, até a morte de cruz. Passando por um processo aonde ele carregou essa cruz, aonde esta cruz era para os ladrões, para os fora da lei, aonde as pessoas saíam da cadeia quando era liberta ali para ser enforcada ou para ser sacrificada, teria que carregar a sua cruz. E Jesus pagou todo esse preço por mim e por você. E hoje as pessoas não conseguem deixar de passear em um dia diferente para servir ao Senhor. As pessoas nos dias de hoje acham que é um grande sacrifício estar na casa do Senhor, acham que é muita coisa, quarta, sexta e domingo. Eu até acredito que você, ou que alguém, poderia até, um pai, uma mãe,
entregar a sua vida por amor do seu filho. Nós entendemos que possa até ser possível, mas Ele entregou por mim e por você. Ele se entregou pelo mundo inteiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos renunciando o quê? O que nós temos renunciado para servir ao Senhor? O que nós pretendemos? Para onde nós estamos indo? Para onde nós queremos ir? Se nós estiver com a nossa vida pautada na palavra, a Bíblia diz que há momentos suficientes para todas as coisas. Ali em Eclesiastes, capítulo 3, diz que tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Se nós tivermos uma vida organizada, regrada, através da palavra do Senhor, eu creio que dá tempo para fazer todas as coisas. Embora não seja fácil, há dias que estamos fadigados, mas a Bíblia diz que o nosso descanso é na glória. Aqui é tempo de trabalhar, aqui é tempo de buscar, aqui é tempo de se organizar. Então, há muitas pessoas que estão colocando o carro na frente do boi e não entendendo aquilo que Deus tem falado. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus repreendeu. Por que Jesus repreendeu? Porque Ele veio com esse objetivo. Deus enviou com esse único objetivo: de dar a sua vida por aqueles que já estavam praticamente mortos. Nós estávamos mortos em ofensas, em pecados. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Deus, que é misericordioso, Deus que é gracioso, aleluia, enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, quando nós meditamos na palavra e observamos o sacrifício de Jesus, irmão, é motivo de glorificar, de exaltar, de mudar a nossa história, de valorizar a sua palavra, de estar na tua presença, glorificando a cada dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz também que todo aquele que, em Mateus 6, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei como um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, ele ouve a palavra do Senhor, ele pauta a sua vida na palavra do Senhor, ele obedece a palavra do Senhor.
Aleluia. Assim como Paulo disse: porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que se entregou e deu a sua vida por mim. Deu a sua vida por mim, deu a sua vida por você, deu a sua vida pela sua família, para que você pudesse aqui estar nesta noite. Quantas pessoas gostariam de ter a oportunidade de estar na igreja nesta noite? Mas há aqueles que cometeram a sua infração, ou aqueles que estão enfermos, ou aqueles que estão hospitalizados, aleluia, não tiveram o privilégio que vocês estão tendo aqui nesta noite. Mas eu creio na providência do Senhor, que todo aquele que desejar ouvir uma palavra, Deus vai abrir esta oportunidade para aquele ou para aquela. Aonde quer que esteja, eu profetizo que Jesus estenda as tuas mãos nesta hora. Cure, liberte, transforme, dê vitória para todo aquele que coloca no coração nesta noite. Está fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Que Deus dê uma oportunidade, porque muitos estão tendo a oportunidade e não têm valorizado, mas Deus levanta aquele caído e coloca de pé para fazer a sua obra. Aleluia. Então é preciso haver sacrifício. Sem sacrifício não há remissão de pecados. Naquele tempo, todo e qualquer pecado exigia um sacrifício. As pessoas levavam lá um pombinho, um animal, qualquer coisa lá para derramar o sangue em favor daquela vida. E hoje, pelo sacrifício de Jesus Cristo, que se deu por mim e por você, nós nos libertamos do pecado, nós somos livres. E qual é o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário? Foi dolorido. E nós, o que estamos fazendo? Qual é o sacrifício que nós estamos fazendo? A Bíblia diz que nós precisamos, que nós se apresentamos como sacrifício vivo. Está registrado em Romanos capítulo 12. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E há muitas pessoas conformadas com as situações a qual estão vivendo. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus pede o mínimo. Deus pede o mínimo. E ainda mesmo assim, nós não estamos conseguindo agradar ao Senhor. Mas que Deus tenha misericórdia. E eu creio na misericórdia do Senhor, que as coisas vão mudar, que esse exército que entrou aqui nesta igreja vai mudar essa história. Essas pessoas vão começar a pensar diferente e vão começar a mudar a sua maneira de ser, a sua maneira de
viver, a sua maneira de pensar, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Eu creio na palavra do Senhor. Eu creio na visão que Deus me deu, que vai mudar o quadro desta igreja, e o nome dele será glorificado. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando a vida de todos os nossos irmãos, todos que ouviram esta palavra. Aleluia. Consulte a palavra, busque a palavra, e o nome do Senhor será glorificado através da sua vida, em nome de Jesus.